A fazenda Benedelli foi invadida por sem-terras em 91, quando um grupo ocupou parte dos 2.000 alqueires. Recentemente, o governo do estado, proprietário e INCRA, assinaram um acordo com os ocupantes que se comprometeram a não invadir outra parte da fazenda, que pertence à agroindustrial Benedelli. Mas o pacto foi quebrado pelos sem-terra, que deixaram a área do acordo e foram para outros 80 alqueires produtivos da fazenda. Foi nesse local que os policiais militares do serviço reservado estavam fazendo o levantamento da situação quando foram vítimas de uma emboscada. Seus corpos foram abandonados na picada onde ocorreu a chacina. Felizmente, tivemos a morte de 3 companheiros nossos. Eles estavam apenas indo para... não ia ter atrito nenhum, apenas era fazer o levantamento, ver quantas pessoas estariam no local e a área ocupada. Infelizmente, de nossa parte, não houve reação nenhuma. Os sem-terra, assim mais nem menos, esperaram eles, bloquearam a entrada deles na fazenda e quando eles estavam saindo, eles atiraram, vindo a matar os 3, infelizmente. O sargento Vicente de Freitas, 32 anos, o soldado Adelino Arconte, 26 anos, e o cabo Algacir Beber, 27 anos, foram velados em suas respectivas residências sob clima de muita revolta. Estavam aqui um filho, um pai e um irmão. Que direito tem essas pessoas que invadem terras de matar alguém, sim, pelas costas, sem reação nenhuma. Todos eles foram mortos a tiros. Por que existe essa proteção para eles e tudo mais? Por favor, alguém tem que agir. Eu peço o apoio dos políticos que protegem esse pessoal, que manipulam esse pessoal sem condições, sem consciência, que fazem isso. Que parem com isso, tá? O enterro dos policiais mortos também foi marcado pela emoção e receberam as homenagens de seus colegas de farda. O madeireiro Aldecir Cassol escapou da emboscada na fazenda e confirmou que os 3 PMs foram mortos sem reagir. Fui a passo com as mãos erguidas, falando que eu não tinha arma, que eu vinha só buscar os empregados. Naquilo eles pediram para os 3 rapazes do Chevette da onde que eles eram. Daí eles falaram que eram de Pato Branco, que mostraram até a placa do carro. Aí eles pediram de novo um cara pediu lá, o que ele estava fazendo ali. Daí ele falou, eu sou amigo do Benedelli. Daí quando ele falou isso, aí tudo eles vieram tudo em volta do Chevette, dos rapazes, e todo mundo apontou as espingardas e os revólveres assim para eles e falaram, então desce daí e vamos revistar eles. Eles reagiram, os policiais? Não, eles saíram fora, abriram a porta, os 3, levantaram as mãos e saíram assim, foram saindo. Naquela hora tem um senhor mais de idade que me falou para mim também encostar lá perto dos carros. Que tipo ele tinha esse que mais te marcava? Esse era um senhor baixinho, barrigudo, tinha um bigode comprido. Que idade, mais? Ele devia ter uns 45, 50 anos. E quem é que liderava toda a conversa contigo e com os policiais? Era sempre um cara só, que era esse altão, magro, meio loiro, um alto que tinha uma espingarda, um cano compridão, né, devia ser uma espingarda, que é o que também parou na frente do coisa, e o que deu a ordem que se ele se afastasse, saísse dentro do carro, e que era para dar a revista. Os outros falavam também? Os outros ninguém falava nada. Tinha o quê, uns 60? Quantos tinha? Uns 60, 70 mais ou menos tinha, com espingarda e revólver. Não cheguei a ver nenhum que não tivesse uma arma na mão. Todos armados? Todos tinham arma. O senhor viu se alguém da Polícia Militar, os 3 rapazes da Polícia Militar, saíram com o revólver na mão? Não. Pelo quê? Porque quando aquele baixinho me mandou eu ir junto com o carro, eu virei de volta para o lado do carro para ir junto. Então eu vi bem eles saindo do carro, os 3 com a mão erguida, assim, e eles todos estavam no meio de camiseta. Não me parecia, porque eu tinha visto lá onde que foi almoçado, eu tinha visto dentro do carro as armas deles, né? Então até eu fiquei com medo, digo, eles vão sair com as armas, agora eles vão matar nós. Mas na hora eu olhei assim, meio na cintura deles, assim, eu não se via nada de volume, nada. E eles ficavam erguidos, então acho que eles tinham deixado a arma. Não chegou a haver luta, o senhor não viu se eles lutaram? Não. Com os sem-terras? Não cheguei a ver. Porque daí naquilo eu vi que podia acontecer alguma coisa, e eu virei de volta pro lado do acampamento,
E foi pro lado do lado de onde é que meus empregados estavam acampados, e eu fui de novo conversando com aquele senhor mais de idade que estava ali mais com o revólver assim me apontando e dizendo que então eu vou pegar meus empregados e o trator, então eu já vou indo embora. Então eu fui saindo a passo. Naquilo que eu vi um tirinho fino, assim, um tiro bem fino, e logo em seguida saiu mais uns 4, 5 tiros assim, já aí mais grosso, de estouro maior. E daí que eu senti aquele soco, que via que saiu aquela fumaça do revólver daquele velhinho, e que senti o soco atrás, assim, nas costas. Daí então saí correndo em zigue-zague, assim, e daí não vi mais atrás o que aconteceu. Só que daí o tiroteio ficou dando tiro. Enquanto eu corria, assim, às vezes a bala batia no chão, assim, na poeira. Então eu via que ainda estavam atirando atrás de mim, até que eu dobrei uma curva, assim, no meio de um carreador. E ficou aquele tiroteio. Daí foi vários tiros, bastante, não tem assim, mas deve ter sido mais de 20 tiros que foi dado daí, que os tiros, alguns de certo atrás de mim, porque eu já estava de costas, e alguns então de certo nos policiais lá. Outra coisa que é importante para nós, o senhor viu se eles chegaram a dialogar com os policiais depois que eles desceram com as mãos para cima? Só mandaram descer, os policiais saíram, os 3 não falaram nada, levantaram as mãos. E quando eles estavam se afastando assim a passo, quando eu ainda estava vendo eles, daí naquilo que eu virei para voltar, para sair fora do meio ali, eu já logo em seguida já se deu aquele primeiro tiro, e daí deu outros atrás. A polícia militar iniciava as buscas na área da fazenda para prender os envolvidos diretamente nas mortes e tentava a rendição dos mesmos sem confronto. Eu não vou conseguir segurar minha tropa se partir uma violência do teu lado. Eu estou querendo dar a garantia para vocês, para que vocês tenham família, tenham crianças. Agora, lembre-se que meus policiais que morreram antes, também todos eles são pais de família como vocês. Primeiramente, nós queremos lamentar profundamente a morte dos 3 militares e mais um cidadão civil que está ferido no hospital. E lamentar também o rompimento de um acordo firmado no ano passado, na presença do governador, e com a participação da comissão das famílias sem terra do estado do Paraná, aonde eu presidi aquela comissão e sou presidente da comissão permanente. E viemos aqui, evidentemente, com demais parlamentares, os membros da comissão, para também nós nos certificarmos de perto e em loco de tudo aquilo que está acontecendo e que aconteceu aqui em Campo Bonito. E a busca aos matadores dos PMs logo surtiu efeito. A Polícia Militar apresentou 7 elementos ligados diretamente ao crime: Sebastião Silvano, Ademir Mota Oliveira, Aguinaldo dos Santos, Dorival Melo e Lorival Pimentel, que atiraram contra os policiais, e Mauro Fonseca e Ademir Panzer, que esconderam as armas do crime. Nós estávamos em 19 companheiros a 20 companheiros. E todos atiraram? Todos não. Tinha mais ou menos aí 8, 9 armas, mais ou menos. E qual policial que você atirou? Olha, pelo que eu tô sabendo, eu atirei no soldado, no gordo. Quantos tiros? Eu dei 4 tiros. Em qual soldado que você atirou? Eu atirei no caroneiro. Quantos tiros? 4. Foi de queima-roupa? Não, de uns 2 ou 3 metros. Que arma que você estava usando no momento? O meu é 38. E por que você atirou ali? Eu atirei porque o Duval mandou, que ele não queria dar revista, daí ele mandou atirar. E daí eu atirei. Nós acreditamos na justiça e esperamos que a justiça faça justiça. A periculosidade dos matadores ficou clara quando o repórter da TV Tarobá, José Roberto Neto, o cinegrafista Alvarino Silva e o motorista Adilson Pontes acompanhavam um grupo de PMs em busca de armas dos sem terra. Sebastião Silvano chegou a pegar a arma para atirar contra a nossa equipe, só não conseguindo graças à rápida ação dos policiais. Hospitalizado em Cascavel, Aldecir Cassol, que escapou da emboscada, reconheceu Diniz Bento da Silva, o Teixeirinha, como sendo o líder da chacina que vitimou os 3 policiais. Diniz Bento da Silva, o Teixeirinha, foi denunciado por seu companheiro Aguinaldo dos Santos de ter disparado contra os policiais depois que seus corpos já estavam caídos. Ele disparou. Contra quantos? Ele disparou, acho que 2 ou 3 tiros, né, depois que estava no chão. Em um deles ou em todos os 3? Em um deles, em todos os 3, assim, dava um outro no outro e então atirava. A polícia continuava procurando Teixeirinha, o Diniz Bento da Silva, e o grupo de operações especiais localizou próximo ao acampamento dos sem terra. A Ivonete Dainese, repórter, e o cinegrafista Ademir Antônio Crivellari acompanharam a operação,
quando Teixeirinha reagiu à voz de prisão. O que a gente pôde perceber é o seguinte, que nem por um minuto eu digo e reafirmo e assino que o GOI usou de violência. Eu fui imparcial em tudo que eu fiz, tanto para o Sem Terra quanto com a polícia. Não sou eu que vou julgar nada, só que eu vi imparcialidade. Até o final da tarde, nós fomos até o esconderijo, onde o Marcos, de livre e espontânea vontade, acompanhou os policiais. Nós fomos até o esconderijo, tinha o pessoal extraindo madeira naquela região ali, e o Teixeirinha, segundo o que o Marcos disse, ele se manifestava, ele tinha interesse em se entregar. Só que o Marcos estava levando a comida, a janta, ele estava desde sexta-feira naquele esconderijo ali. E quando nós chegamos, que o Marcos chegou chamando o pai, chamou o pai N vezes, por mais acho que de meia hora nós ficamos por ali, e o Teixeirinha já não estava mais no esconderijo, tanto que a polícia encontrou, tem na fita bruta os pertences dele, que era a última refeição, roupas. Então o que a gente acompanhou realmente é que nem por um momento houve violência. O Marcos foi de livre e espontânea vontade no esconderijo. E o Teixeirinha e a mulher, ela não estava mais na barraca, que na hora do almoço ela estava, e também o Teixeirinha não estava no esconderijo. Foi aí que começaram as buscas e até o final da noite, tanto que o que aconteceu foi à noite. A que horas e como foi esse confronto da polícia com o Teixeirinha? Foi em torno de 7 da noite, mais ou menos, 6, já estava bem escuro, quase 7 da noite, e o que nós ouvimos foram 2 tiros, né? E depois, logo em seguida, aquele tumulto todo do tiroteio, né? E então, o que a gente acompanhou realmente é que houve uma reação da parte dele, tá? Tanto que durante nós viemos, eu vim e o cinegrafista, dentro da Toyota, do pessoal do GOI, para chegar em Cascavel, procurar um hospital mais próximo para tentar salvar o Teixeirinha, porque o objetivo houve a reação, houve o tiroteio e era que ele chegasse com vida em Cascavel, lógico, para tentar responder para a justiça. Pelas 7h30, 8 horas mais ou menos, andando, o pessoal, já não tinha mais ninguém, o filho dele já não estava mais junto com nós, demos de cara com o Teixeirinha. Aí foi a hora que eu escutei à noite, escutemos 2 tiros e jogamos no chão. Foi a hora que eu comecei a gravar, que eu peguei só tiroteio. Ele atirou primeiro? Ele atirou primeiro, deu 2 tiros. Foi na hora que ele deu os 2 tiros que nós se jogamos no chão e foi a hora que eu comecei a gravar. Na igreja do bairro Neva, em Cascavel, foi celebrada a missa de 7º dia pela morte dos 3 policiais militares. A emoção tomou conta da celebração. A tristeza ficava mais evidente nas lágrimas das esposas e deste menino, de apenas 6 anos de idade, filho do sargento morto. Nunca se esquecessem dele, que eu acho que é a única coisa que agora daria para fazer e rezar por eles. Mãe, o sonho dele era conseguir educar os filhos, que ele trabalhava só para isso. Era só para isso que ele trabalhava, para os filhos, para a mulher, para casa. A única coisa que eu peço, olha, é que façam justiça. O Paraná está 15 anos à frente dos demais estados brasileiros na questão fundiária. Isso porque o governador Requião tem uma postura de vanguarda extraordinária de sensibilidade para com o elemento que realmente precisa de terra. A nossa postura é a não violência, é o tratamento desses assuntos sem derramamento de sangue e, principalmente, a busca real do grão, da produção para aquele necessitado que não possui terra. A PM do Paraná fez uma reunião no ano passado com as lideranças sem terra de todo o Brasil e ficou sensibilizada para que os sem terra tenham uma guarida maior e, principalmente, não vejam na polícia um inimigo. Temos observado a necessidade de terras. Mas, de outra parte, se há uma grande parcela de brasileiros, são 24 milhões de miseráveis que precisam de terra, nós observamos também que há uma trincheira ideológica de radicais e oportunistas que não nos deixam chegar exatamente naqueles que necessitam. Mesmo assim, o governador Requião tem tido uma postura extraordinária de furar essas trincheiras. Temos cumprido alguns despejos e, principalmente, sem violência, tendo o diálogo como tônica maior, sem o derramamento de sangue. E nas ordens de despejo nós interrogamos e trazemos os próprios juízes para dialogar conosco e solucionarmos o problema do mais necessitado. Temos 19 pedidos de intervenção federal no Paraná. Esses pedidos
são em função de nós não despejarmos e não tirarmos os sem terra. Ao mesmo tempo que o governador Requião tem a sensibilidade para com os sem terra, também tem a preocupação profunda de que a não violência seja um imperativo. Determinamos o desarmamento de jagunços e também determinamos que os seguranças do sem terra não hajam com violência, como foi o caso de Campo Bonito, onde 3 PMs foram assassinados. Nada vai nos parar na busca do grão, da justiça social, da solidariedade e da fraternidade. Esse é o imperativo no Paraná. E essa vanguarda de 10 ou 15 anos na frente dos outros estados tem que demonstrar ao Brasil que o sem terra deve ser olhado com a sensibilidade que o governador Requião tem tido. Mas também nós devemos concitar para que aqueles aventureiros, oportunistas, ideólogos radicais deixem o caminho livre para que possamos trabalhar com o verdadeiro sem terra, com o que precisa, com aquele sendente, com aquele necessitado que nós temos que atender. É de perto, em loco, de tudo aquilo que está acontecendo e que aconteceu aqui em Campo Bonito. E a busca aos matadores dos PMs logo surtiu efeito. A Polícia Militar apresentou 7 elementos ligados diretamente ao crime. Sebastião Silvano, Ademir Mota Oliveira, Aguinaldo dos Santos, Dorival Melo e Lorival Pimentel, que atiraram contra os policiais, e Mauro Fonseca e Ademir Panzer, que esconderam as armas do crime. Nós estávamos em 19 companheiros, a 20 companheiros. E todos atiraram? Todos não. Tinha mais ou menos aí 8, 9 armas, mais ou menos. E qual policial que você atirou? Olha, pelo que eu tô sabendo, eu atirei no soldado, no gordo. Quantos tiros? Eu dei 4 tiros. Em qual soldado que você atirou? Eu atirei no caroneiro. Quantos tiros? 4. Foi de queima-roupa? Não, uns 2 ou 3 metros. Que arma que você estava usando no momento? O meu é 38. E por que você atirou ali? Eu atirei porque o Duval mandou, que ele não queria dar revista, daí ele mandou atirar. E daí eu atirei. Nós acreditamos na justiça e esperamos que a justiça faça a justiça. A periculosidade dos matadores ficou clara quando o repórter da TV Tarobá, José Roberto Neto, o cinegrafista Avarino Silva e o motorista Adilson Pontes acompanhavam um grupo de PMs em busca de armas dos sem terra. Sebastião Silvano chegou a pegar a arma para atirar contra a nossa equipe, só não conseguindo graças à rápida ação dos policiais. Hospitalizado em Cascavel, Aldecir Cassol, que escapou da emboscada, reconheceu Diniz Bento da Silva, o Teixeirinha, como sendo o líder da chacina que vitimou os 3 policiais. Diniz Bento da Silva, o Teixeirinha, foi denunciado por seu companheiro Aguinaldo dos Santos de ter disparado contra os policiais depois que seus corpos já estavam caídos. Ele disparou. Contra quantos? Ele disparou, acho que 2 ou 3 tiros, né, depois que estava no chão. Em um deles ou em todos os 3? Em um deles, em todos os 3, assim, dava um outro no outro e então atirava. A polícia continuava procurando o Teixeirinha, o Diniz Bento da Silva, e o grupo de operações especiais localizou próximo ao acampamento dos sem terra. A Ivonete Dainese, repórter, e o cinegrafista Ademir Antônio Crivellari acompanharam a operação, quando Teixeirinha reagiu à voz de prisão. O que a gente pôde perceber é o seguinte, que nem por um minuto eu digo e reafirmo e assino que o GOI usou de violência. Eu fui imparcial de tudo, em tudo que eu fiz, tanto para o Sem Terra quanto com a polícia. Não sou eu que vou julgar nada, só que eu vi imparcialidade. Até o final da tarde, nós fomos até o esconderijo, onde o Marcos, de livre e espontânea vontade, acompanhou os policiais. Nós fomos até o esconderijo, tinha o pessoal extraindo madeira naquela região ali, e o Teixeirinha, segundo o que o Marcos disse, ele se manifestou. Ele se afastasse, saísse dentro do carro e aqui era para dar a revista. Os outros falavam também? Os outros ninguém falava nada. Tinha o quê? Os 60? Quantos tinha? Uns 60, 70 mais ou menos tinha, com espingarda e revólver. Não cheguei a ver nenhum que não tivesse uma arma na mão. Todos armados? Todos tinham arma. O senhor viu se alguém da Polícia Militar, os 3 rapazes da Polícia Militar, saíram com o revólver na mão? Não. Pelo quê? Porque quando aquele baixinho me mandou eu ir junto com o carro, eu virei de volta para o lado do carro para ir junto. Então eu vi bem eles saindo do carro, os 3 com a mão erguida, assim, e eles todos estavam no meio de camiseta, não me parecia, porque eu tinha visto
lá onde que foi almoçado, eu tinha visto dentro do carro as armas deles, né? Então até eu fiquei com medo, digo, eles vão sair com as armas, agora eles vão matar nós. Mas na hora eu olhei assim, meio na cintura deles, assim, eu não se via nada de volume, nada. E eles ficavam erguidos, então eu acho que eles tinham deixado a arma. Não chegou a ver luta, o senhor não viu se eles lutaram? Não. Com os sem terras? Não cheguei a ver. Porque daí naquilo eu vi que podia acontecer alguma coisa, e eu virei de volta pro lado do acampamento, e pro lado do onde é que meus empregados estavam acampados, e eu fui de novo conversando com aquele senhor mais de idade que estava ali mais com o revólver assim me apontando, e dizendo que então eu vou pegar meus empregados e o trator, então eu já vou indo embora. Então eu fui saindo a passo. Naquilo que eu vi um tirinho fino, assim, um tiro bem fino, e logo em seguida saiu mais uns 4, 5 tiros, assim, já mais grosso, de estouro maior. E daí que eu senti aquele soco, que via que saiu aquela fumaça do revólver daquele velhinho, e que senti o soco atrás, assim, nas costas. Daí então saí correndo em zigue-zague, assim, e daí não vi mais atrás o que aconteceu. Só que daí o tiroteio ficou dando tiro. Enquanto eu corria, assim, às vezes a bala batia no chão, assim, na poeira. Então eu via que ainda estavam atirando atrás de mim, até que eu dobrei uma curva, assim, no meio de um carreador. E ficou aquele tiroteio. Daí foi vários tiros, bastante, não tem assim, mas deve ter sido mais de 20 tiros que foi dado daí. Que os tiros, alguns de certo atrás de mim, que eu já estava de costas, e alguns então de certo nos policiais lá. Outra coisa que é importante para nós, o senhor viu se eles chegaram a dialogar com os policiais depois que eles desceram com as mãos para cima? Só mandaram descer, os policiais saíram, os 3 não falaram nada, levantaram as mãos, e quando eles estavam se afastando assim a passo, quando eu ainda estava vendo eles, daí naquilo que eu virei para voltar, para sair fora do meio ali, logo em seguida já se deu aquele primeiro tiro, e daí deu outros atrás. A polícia militar iniciava as buscas na área da fazenda para prender os envolvidos diretamente nas mortes e tentava a rendição dos mesmos sem confronto. Tinha um bigode comprido. Que idade, né? Ele devia ter uns 45, 50 anos. E quem é que liderava toda a conversa contigo e com os policiais? Era sempre um cara só, que era esse altão, magro, meio loiro, um alto que tinha uma espingarda, de cano compridão, né? Devia ser uma espingarda, que é o que também parou na frente do coisa, e o que deu a ordem que se ele se afastasse, saísse do carro, e que era para dar a revista. Os outros falavam também? Os outros ninguém falava nada. Tinha o quê? Uns 60? Quantos tinha? Uns 60, 70 mais ou menos tinha, com espingarda e revólver. Não cheguei a ver nenhum que não tivesse uma arma na mão. Todos armados? Todos tinham arma. O senhor viu se alguém da Polícia Militar, os 3 rapazes da Polícia Militar, saíram com o revólver na mão? Não. Pelo quê? Porque quando aquele baixinho me mandou eu ir junto com o carro, eu virei de volta para o lado do carro para ir junto. Então eu vi bem eles saindo do carro, os 3 com a mão erguida, assim, e eles todos estavam no meio de camiseta. Não me parecia, porque eu tinha visto lá onde que foi almoçado, eu tinha visto dentro do carro as armas deles, né? Então até eu fiquei com medo, digo, eles vão sair com as armas, agora eles vão matar nós. Mas na hora eu olhei assim, meio na cintura deles, assim, eu não se via nada de volume, nada. E eles ficavam erguidos, então eu acho que eles tinham deixado a arma. Não chegou a ver luta, o senhor não viu se eles lutaram? Não. Com os sem terras? Não cheguei a ver. Porque daí naquilo eu vi que podia acontecer alguma coisa, e eu virei de volta pro lado do acampamento, e pro lado do onde é que meus empregados estavam acampados, e eu fui de novo conversando com aquele senhor mais de idade que estava ali mais com o revólver assim me apontando, e dizendo que então eu vou pegar meus empregados e o trator, então eu já vou indo embora. Então eu fui saindo a passo. Naquilo que eu vi um tirinho fino, assim, um tiro bem fino, e logo em seguida saiu mais uns 4, 5 tiros, assim, já mais grosso, de estouro maior. E daí que eu senti aquele soco, que via que saiu aquela fumaça do revólver daquele velhinho, e que senti o soco atrás, assim, nas costas. Daí então saí correndo em zigue-zague, assim, e daí não vi mais atrás o que aconteceu. Só que daí o tiroteio ficou dando tiro. Enquanto eu corria, assim, às vezes a bala batia no chão, assim, na poeira. Então eu via que ainda estavam atirando atrás de mim, até que eu dobrei uma curva, assim, no meio de um carreador. E ficou aquele tiroteio. Daí foi vários tiros, bastante, não tem assim, mas deve ter sido mais de 20 tiros que foi dado daí.
que os tiros, alguns de certo atrás de mim, que eu já estava de costas, e alguns então de certo nos policiais. Tá? Outra coisa que é importante para nós, o senhor viu se eles chegaram a dialogar com os policiais depois que eles desceram com as mãos para cima? Só mandaram descer, os policiais saíram, os três, não falaram nada, levantaram as mãos, e quando eles estavam se afastando assim a passo, mas na hora eu olhei assim meio na cintura deles, assim, eu não se via nada de volume, nada. E eles estavam erguidos, então eu acho que eles tinham deixado a arma. Não chegou a ver luta, o senhor não viu se eles lutaram? Não. Com os sem terras? Não cheguei a ver. Porque daí naquilo eu vi que podia acontecer alguma coisa, e eu virei de volta pro lado do acampamento, e pro lado do onde é que meus empregados estavam acampados, e eu fui de novo conversando com aquele senhor mais de idade que estava ali mais com o revólver assim me apontando, e dizendo que então eu vou pegar meus empregados e o trator, então eu já vou indo embora. Então eu fui saindo a passo. Naquilo que eu vi um tirinho fino, assim, um tiro bem fino, e logo em seguida saiu mais uns 4, 5 tiros, assim, já aí mais grosso, de estouro maior. E daí que eu senti aquele soco, que via que saiu aquela fumaça do revólver daquele velhinho, e que senti o soco atrás, assim, nas costas. Daí então saí correndo em zigue-zague assim, e daí não vi mais atrás o que aconteceu. Só que daí o tiroteio ficou dando tiro, enquanto eu corria assim, às vezes a bala batia no chão assim, na poeira, então eu via que ainda estavam atirando atrás de mim, até que eu dobrei uma curva assim no meio de um carreador, e ficou aquele tiroteio. Daí foi vários tiros, bastante, não tem assim, mas deve ter sido mais de 20 tiros que foi dado daí, que os tiros, alguns de certo atrás de mim, que eu já estava de costas, e alguns então de certo nos policiais. Tá? Outra coisa que é importante para nós, o senhor viu se eles chegaram a dialogar com os policiais depois que eles desceram com as mãos para cima? Só mandaram descer, os policiais saíram, os três, não falaram nada, levantaram as mãos, e quando eles estavam se afastando assim a passo, quando eu ainda estava vendo eles, daí naquilo que eu virei para voltar, para sair fora do meio ali, logo em seguida já se deu aquele primeiro tiro, e daí deu outros atrás. A polícia militar iniciava as buscas na área da fazenda para prender os envolvidos diretamente nas mortes e tentava a rendição dos mesmos sem confronto. Eu não vou conseguir segurar minha tropa se partir uma violência do teu lado. Eu estou querendo dar a garantia para vocês, para que vocês tenham família, tenham crianças. Agora, lembre-se que meus policiais que morreram antes, também todos eles são pais de família como vocês. Primeiramente, nós queremos lamentar profundamente a morte dos 3 militares e mais um cidadão civil que está ferido no hospital. E lamentar também o rompimento de um acordo firmado no ano passado, na presença do governador, e com a participação da comissão das famílias sem terra do estado do Paraná, aonde eu presidi aquela comissão e sou presidente da comissão permanente. E viemos aqui, evidentemente, com demais parlamentares, os membros da comissão, para também nós nos certificarmos de perto e em loco de tudo aquilo que está acontecendo.